UOL, nesta quarta-feira, Bolsonaro admitiu as seguintes hipóteses. Primeiro, de que a fraude do INSS pode ter tido início no seu governo. O senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os dois períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Imaginado, você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar, mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula, explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os dois períodos? Sim, vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Em contrapartida, o novo presidente do INSS já anunciou os primeiros planos para a restituição de 280 milhões de reais às vítimas dos descontos irregulares. Determinado pela Justiça o bloqueio de alguns descontos associativos, o governo, entendendo que poderia ter fragilidade em relação a todas as outras, ele bloqueou, independentemente da entidade, da instituição, está ou não naquela operação. Ou seja, todo e qualquer desconto está bloqueado. Foi descontado no último mês do nosso beneficiário aquele valor e será devolvido 292 milhões de reais na próxima folha, que começa a rodar no final do mês e no começo do mês seguinte. 292 milhões de reais. Já outra hipótese de Bolsonaro é o game over. Ele admite que, caso seja preso, acabou tudo. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá. É um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política é um direito, mas eu tô puto, então, o Michel né, Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. De toda maneira, Randolph Rodrigues, líder do PT no Senado, afirmou esta semana que o presidente Lula vetaria uma eventual anistia, caso ela seja aprovada no Congresso. Bolsonaro está cercado. Acho que é óbvio, por tudo aqui que eu relatei. Primeiro, eu acho que não vai ser aprovado. Primeiro, teve uma decisão anterior do Colégio de Líderes da Câmara lá, que é claramente contrária à urgência em relação a esse tema. Eu repito que destaquei ainda há pouco. A votação do caso Ramagem não repete a mesma compreensão que se tem em relação ao tema da anistia, e isso foi expresso pelos líderes na última reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Embora, reitero, considere equivocada a decisão que ocorreu sobre o caso do Ramagem pelas razões de ordem constitucional que aqui apresentamos. Eu acredito que esse tema, mesmo que venha passar pela Câmara, acho que terá dificuldade também para prosperar no Senado. Em última rácio, é óbvio que o presidente da República vetará esse tema por tudo que eu tenho deixado claro aqui. Júlia, e rapidamente para falar sobre isso. Em 1957, houve uma tentativa de golpe contra o presidente Juscelino Kubitschek. Quem articulou esse golpe de Estado foi o marechal Humberto Helena Castelo Branco e um capitão chamado Capitão Bournier. Tempos depois, o então coronel Castelo Branco foi promovido a marechal. Ele foi o principal autor, um dos principais autores do golpe de Estado de 64. Se tornou presidente da República. Quem tenta golpe de Estado e concretiza, assume o poder e não é punido. Bournier foi um dos principais torturadores da ditadura. Então, por isso que esse tema da anistia, em última rácio, o presidente da República tem o dever constitucional e com a história de vetar. Além disso, o ex-mandatário disse que não chamaria Alexandre de Moraes de canalha novamente. Só faltou pedir desculpas. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente
Se eu não me engano, foi logo após o Ramagem. Arregou, né, hein, ô, Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo, não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Sobre uma eventual abertura de CPMI para investigar a fraude do INSS, o ex-presidente ignorou que pode correr o risco de estar dando um tiro no pé. Isso porque, nas CPMIs do 8 de janeiro e do MST, o resultado foi um desastre para a imagem dele e do PL. Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me apoio de uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorrem. Tanto é que tem parlamentar que quer um número definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Que tem um partido com... Vamos pingar, gente. Vamos pingar, turma. Tá parado, gente. 2 horas já. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. Acredito que ela seja instalada, tem meu apoio. Nós somos 91 deputados, acredito que 95% no mínimo assinou a CPMI e vamos ver o que acontece. Por último, mas não menos constrangedor, Bolsonaro admitiu que está bancando a vida do filho Eduardo Bolsonaro em Nova York. Eduardo pediu licença da Câmara por suposto problema de saúde. Gente, vamos, turma. Tem a linha dele. Eu tenho conversado com ele de disputar o Senado por São Paulo em 26. Isso está no radar dele, não está descartado. A gente espere que os ventos mudem aqui no Brasil, que tem algo de errado acontecendo aqui no tocante à nossa liberdade. Eu costumo dizer que a liberdade é o bem mais sagrado que a própria vida. E tem que chegar um ponto final nisso aí. Mostra não interessa nem para o Josias, Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo, esticar a corda demais. Mas, a princípio, ele fica esses 120 dias de licença ou ele retorna, como disse ontem? Está chegando na metade, né? Então, tem mais. Noticiou-se lá, quando ele decidiu ir para os Estados Unidos, que o senhor tinha sido contra. Foi contra mesmo? O senhor achou no primeiro que ele momento, eu fui contra, conversei com ele, e ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar longe do meu filho. Eu tenho... Nossa, você está comovido, 4 netas e um neto. O moleque lá é mais lógico, é mais chegada, por ser homem, é mais chegada a gente. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Tá a casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele tá sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá, ele tem uma certa liberdade com a família do presidente, ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. É um garoto inteligente que tem as suas posições, pô.